Olá, pessoal. Aqui é o Eric, né, criador do Cuide-se Policial. E hoje a gente vai começar um projeto novo, super interessante, né? A gente até um pouquinho inventar na roda aqui. A gente vai falar com a doutora Emanuele Garmes, que é uma psiquiatra especialista em coisas super interessantes, tem tudo a ver com o que a gente fala na polícia, né? E como vocês sabem, eu sou um servidor, que até estou licenciado, né? Agora, hoje é dia 4 de março de 2024. Estou tratando uma depressão e um transtorno de estresse pós-traumático. E no pacote, né, desses sintomas envolvendo esse adoecimento, às vezes entra a questão da ideação suicida, né, a vontade de tirar a própria vida, que a gente já viu no projeto, é um fenômeno, infelizmente, muito frequente na segurança pública, né? Tem vários motivos para isso. E eu trato desde 2017, como vocês já viram, em Goiânia, né? Meu médico, meu psiquiatra é lá de Goiânia. E eu conheci por acaso, né? Através do projeto Cuide-se Policial, a doutora Emanuele. E ela aceitou o meu convite, né? Para a gente poder falar desse assunto, né? Eu não sou paciente da doutora e ela é especialista nesse assunto. Ela aceitou o meu convite para a gente falar aqui. Então, doutora Emanuele, boa noite, tudo bem? Boa noite, muito prazer estar aqui com você, Eric. O prazer é todo meu, né? Todo nosso. Então, doutora, tem como a senhora falar um pouquinho do seu currículo e tudo mais, da sua história, para o pessoal te conhecer? Claro, eu sou de Recife e fui estudar em São Paulo. Eu fiz minha faculdade em Recife, mas depois fui fazer minha formação de especialista em São Paulo e fiquei em São Paulo. Então, passei pelo serviço do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, do qual fui chefe do pronto-socorro durante mais de 10 anos. E lá que eu tive muito contato com a questão do suicídio, da autoagressão, do sofrimento extremo, da crise subjetiva, aquilo que é urgente, que é uma emergência, que é de risco de vida dentro da psiquiatria. Então, como eu tinha lá um volume muito grande de tentativas de suicídio que chegavam ao hospital, eu fui estudar sobre esse assunto, fiz uma pesquisa de mestrado lá dentro do hospital com os pacientes, né, que autorizaram participar para investigar o que acontecia, né, e, claro, colaborar com o avanço nesse assunto que é tão importante porque é uma epidemia mundial, né, o suicídio é um problema de saúde pública no mundo todo, no Brasil também. Então, quanto mais a gente divulgar, estudar, conhecer, mais chances a gente tem de evitar um dano tão grande. Sim, e acho que principalmente para as pessoas, se elas entenderem o fenômeno e conseguirem identificar nelas, nas pessoas próximas, é uma forma de prevenir, né? Eu falo por experiência própria, né? Foi só depois que eu comecei a fazer terapia que eu tive ideia assim da dimensão do que eu estava passando, né? Talvez se eu tivesse recebido uma instrução um pouquinho antes, teria sido assim, mais segura a minha trajetória, né? Então, bom, então vamos começar? Vamos, claro. Então, pessoal, só introduzindo aqui, eu sou perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, né? Vocês já viram lá. Eu entrei em 2013, então tem aí mais de 10 anos, né? 10 anos mais ou menos que eu sou perito. E em 2017 eu comecei com uma insônia, uma falta de energia, fui no psiquiatra, eu estava com uma distimia, né? Que é uma depressão moderada, mas ela oscila, né? Às vezes ela fica muito ruim, às vezes você volta ao normal, fica mais ou menos. Né, doutora? Depende muito do paciente, né? E com o tempo eu desenvolvi o transtorno de estresse pós-traumático. E os meus estressores, eles estão ligados ao trabalho, né? Todos ao trabalho. Eu sempre fiz atividade física, sempre me alimentei bem, sempre fui uma pessoa ativa, não sei o quê. De repente, não conseguia fazer nada, né? Para escovar os dentes era muito difícil, coisa assim, muito estranha. E com o tempo, né, apareceu a ideação suicida, né, gente? Eu passei por isso também. E eu só me dei conta da dimensão disso em agosto do ano passado, né, quando eu comecei a fazer terapia, né? Então, assim, eu demorei muito tempo, sabe, doutora, para pedir ajuda. Eu já percebi que tinha alguma coisa errada. Eu já estava muito viciado em Zolpidem.
O Zolpidem começou como um subterfúgio para eu conseguir trabalhar, porque eu estava com excesso de trabalho absurdo, né? Eu não conseguia compensar essas horas e tudo mais. E aí aquilo começou a doer demais. E a gente percebe, no meu caso pelo menos, que o Zolpidem, acho que muitas pessoas acabam dependentes, como eu fiquei por causa disso, ele me gerava um bem-estar. Né? Eu nunca fui de beber, não, mas é como se tivesse tomado um pileque, assim, sabe? Você fica, o problema tá lá ainda, mas você tá bem, né? Assim, parece que ele não te incomoda tanto. Tanto que era comum eu tomar e continuar acordado, assim, só para sentir a sensação que o remédio dava, né? E aí, foi passando o tempo, eu estava tomando 6 por dia. E aí, isso ligado à ideação suicida, não ia dar certo, né? Até aí eu fiz ofícios explicando a situação que eu estava e eu não consegui, infelizmente, a ajuda, eu acho que do jeito que eu merecia, ou do jeito que eu esperava, porque minha situação piorou, né? Então, eu quis muito fazer isso, sabe, doutora? Esse trabalho aqui, apesar do medinho no começo, né, de falar disso, para instruir mais as pessoas. Eu gosto muito de metáfora, né, de comparações. Eu pensei muito assim, gente, foi um tabu enorme quando se começou a ensinar educação sexual para as crianças na escola, né? Porque as pessoas às vezes queriam falar assim, mas está ensinando eventualmente a criança a fazer sexo e tal. E eu, que fui professor, a ideia é completamente o contrário. Depois que eu entrei na polícia, eu tive a ideia da dimensão disso, né? De assim, como é que ajuda a prevenir, muitas vezes, o abuso. Porque a criança, se você não explicar para ela o que é o abuso sexual, como é que ela vai entender que isso está acontecendo? E na polícia, um dos cursos de sexologia forense que eu fiz, mostrava que boa parte dos abusos aconteciam por familiares, por pessoas próximas, dentro de casa. Então, um jeito de prevenir era o quê? Tinha que dar consciência para a criança desse fenômeno. Quanto mais você ignorasse esse fenômeno, sem perceber, você estava contribuindo para ele continuar acontecendo e até incentivando, porque as pessoas faziam, não acontecia nada, então você tinha até um incentivo social para manter aquilo acontecendo com frequência. Então, eu acho que a ideia aqui poderia ser essa, né? A gente mostrar a dimensão disso para as pessoas em nível pessoal, por isso que eu estou entrando com a minha situação, para a gente gerar identificação, entrar com a parte científica, com a parte médica, de como é que se pode cuidar, como é que se pede ajuda, né? Não é normalizar que é normal você ter vontade de se matar? Não, não é isso. A gente quer normalizar, pedir ajuda, falar a respeito, não é porque você considera aquilo corriqueiro, não. É tornar isso normal no sentido de ser normal falar a respeito para pedir ajuda, para buscar soluções, né? Então, doutora, eu vou deixar a senhora à vontade para fazer as perguntas que a senhora quiser. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho da sua fala, porque você está muito dentro, né? Você está se tratando, você tem a sua trajetória, o seu percurso. Então, você, por ter vivido e por estar estudando o assunto, você tem familiaridade com os termos. Mas, Eric, muita gente não sabe o que é ideação suicida, por exemplo. Né? A ideação suicida é uma ideia de tirar a própria vida. Certo? É isso que a gente chama de ideação suicida. Mas a gente tem outras situações que nos colocam em alerta para o comportamento de risco suicida, né? De uma crise subjetiva mais séria. Às vezes a ideia é de morrer. Ela é uma ideia passiva, não é uma ideia de ativamente tirar a vida, mas é uma ideia de morte. É assim que a gente chama. Ai, como seria melhor se eu morresse? Ai, que alívio, se a minha vida acabasse, se o mundo acabasse, eu morresse junto. Então, às vezes, antes de uma gravidade maior, a pessoa passa um período com essas ideias de morte. Então, a ideia suicida, a ideia de morte é, ai, que bom se eu morresse. A ideia suicida, penso em tirar a minha própria vida, e às vezes isso vai escalando e a pessoa começa a pensar em como fazer isso, que método utilizar, como não ser descoberto, o que fazer em relação a testamento, conta bancária, e isso a gente chama de plano suicida. E a gente saber dessa gradação importa na hora da gente tomar providências, na hora da gente propor um tratamento, por exemplo.
Então, muitas pessoas que estão vivendo uma depressão têm ideias de morte pelo cansaço da depressão, pela falta de energia, pelos pensamentos negativos, pela tristeza, pelo sentimento de culpa, porque é uma dor muito grande. Mas muitas vezes a gente não vai, por exemplo, intervir quando há uma ideia de morte no sentido de uma internação. Agora, se é um plano suicida estruturado e a pessoa não tem condições de ser cuidada em casa, de ter uma vigilância, de ter um médico acompanhando em domicílio, ela precisa, por exemplo, de uma internação. Então, esses termos são interessantes a gente também esclarecer. E você colocou um problema também, Eric, muito sério, que é do uso de substâncias e como isso contribui para a impulsividade